A vitória contra a Ponte Preta trouxe uma aliviada, mas a gente sabe, né? A missão do Vasco nessa Série B ainda é muito complicada. Mas relaxa, porque no programa de hoje a gente vai dar o caminho das pedras pro Vascão voltar para a Série A. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um Sobre Vasco AV, o seu podcast aqui no Atenção Vascaínos. Então, se você está assistindo a gente pelo YouTube, nosso canal do AV+, saiba que na sua plataforma de podcasts preferida aí, você também pode prestigiar o nosso programa. É só procurar lá pelo podcast do Atenção Vascaínos, o AVcast, e curtir a gente enquanto lava a louça, vai na academia, tá pegando o ônibus, não é mesmo? E aproveitando que você já está fazendo isso, também segue a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, é só procurar pelo @avascaínos. E bora falar de Vasco, bora falar dessa difícil missão que o Vasco tem, que é garantir o acesso para a Série A. É uma missão muito complicada, né? O Vasco se deixou complicar. Acho que o torcedor vascaínos tem motivo para ficar otimista, porque a gente tem um elenco aí, não posso falar que o Vasco tem o melhor elenco, vocês ficam chateados, mas vocês vão de concordar comigo que pelo menos a gente tem um elenco que não deixa nada a dever para os outros 19. A gente tem um treinador que também não deixa nada a dever para os outros 19 competidores da Série B. Somos o maior clube em disputa, com mais torcida, com mais história. Então, por tudo isso, eu acredito que o Vasco tem sim condições de voltar à Série A, por mais que os matemáticos deem aí, girando em torno de 15% as chances do Vasco subir. Agora, insisto e repito, a missão é difícil. O Vasco deixou a missão muito difícil. O Vasco não vai ter mais margem de manobra, não tem mais direito de erro. O Vasco já errou tudo que tinha para errar na competição e agora vai ter que ser ali, muito preciso para poder conseguir esse acesso de volta para a Série A. Porque, é que nem a gente comentou aqui, de novo, baseando nos números, né? E aqui eu vou pegar o número de 64 pontos, tá? O Vasco tem que fazer 64 pontos, é o que os matemáticos estão dando aí, como a pontuação garantida para poder voltar para a Série A, não é mesmo? E aí você vai falar, mas 64 pontos, eu acho que é menos, eu acho que o Vasco com menos pontos consegue. E é verdade, é verdade. Se os matemáticos estão dando que com 64 pontos, com certeza o clube sobe, isso quer dizer que muito provavelmente com 63 pontos já dá para garantir o acesso. Mas pode não conseguir. Aí se você for diminuindo, 62, 61, 60, tem gente que fala em 59, porque uma vez na história já subiu com 59, dá para torcer, né? Pode acontecer. Mas é aquela coisa, são dois problemas, né? O primeiro é que quanto menos ponto você está contando para subir, mais você vai precisar depender de outros resultados, mais vai ser no sofrimento, né? 63, 62, 61, quanto menos for aí, mais a gente está se encaminhando para uma situação do Vasco chegando na última rodada, precisando vencer e ainda torcendo por outros resultados, né? Se for 60, aí vão ser 2, 3 resultados, uma combinação ali complicada que vai matar o vascaíno do coração. E a segunda questão, né, vai depender da sorte. A gente vai precisar contar com a sorte, e a sorte não tem andado muito do lado do Vasco nos últimos tempos. Então, por conta disso, eu vou considerar aqui que a gente tem que chegar aos 64 pontos mesmo, até porque o caminho para chegar a 64 pontos, ou para chegar a 63 ou 62, é mais ou menos o mesmo. Então, esses pontinhos aí ficam como uma gordurinha, né? Ficam como uma gordurinha, mas a meta aqui vai ser 64 pontos para a gente chegar nessa pontuação. Eu gosto muito de ver aqui pelo percentual, né? A gente vai precisar fazer um aproveitamento no campeonato de 57% no geral, é o que precisa, 55, 56, 57 era quando era para fazer 66 pontos. Com 64, 55% de aproveitamento ali já dá. Só que hoje a gente tem 49%. E aí 49% para chegar no final do campeonato com 55%, a gente precisa daqui para frente fazer 64% de aproveitamento. Já foi mais. Na última rodada, antes da última rodada, era 66%. A gente venceu, diminuiu um pouco, né? Subiu ali nosso aproveitamento, que era de 46%, subiu para 49%, nosso aproveitamento geral. E o aproveitamento daqui para frente, com isso, diminui. De 66% cai para 64%.
Em termos de ponto, se a gente for falar em termos de ponto, considerando que o Vasco hoje tem 31 pontos, precisa chegar a 64, a matemática é fácil também, precisamos de 33 pontos daqui para frente, ou seja, 11 vitórias nas 17 rodadas restantes para conseguir chegar ao número de 64 pontos. Como é que a gente pode fazer isso, né? Se você, como eu, gosta de ficar ali olhando a tabela e, cara, projetando como é que pode ser, como é que pode acontecer, esse programa é para você. Se você não gosta muito disso, é daquele que vai falar assim, pô, o que o Vasco tem que fazer para subir? Tem que vencer todos os jogos, é vencer cada jogo. Eu entendo essa filosofia também, acho válida, mas é aquela coisa, o programa não é pra você. Se você pensa assim, a gente hoje aqui vai para um caminho diferente, vai pensar possibilidades, porque é aquilo, vencer todos os jogos, todo mundo quer. Vai ser lindo. Se o Vasco vence aí os próximos 11 jogos, né, já garante o acesso para a Série A, aí aproveita, vence os outros 6 que faltam também, faz ali 18 vitórias consecutivas, deve bater provavelmente um recorde de vitórias consecutivas na competição, já ganha o campeonato logo junto, né? Se ganhar as próximas 17 partidas, a gente vai a 82 pontos, aí vai ser campeão. Vai ser lindo. Mas a gente sabe que a realidade não é bem essa. Difícil de projetar o Vasco vencendo todas as partidas daqui pra frente, né? Vencer 11 das próximas 17 já é uma missão complicada, que dirá vencer todas. Então, assim, e aí para não ficar desesperado, aconteceu uma derrota aqui, será que acabou? Ou então venceu, tá tranquilo? É que a gente pega a tabela e tenta fazer essa projeção, né? Tem essa projeção que eu gosto de fazer sempre do percentual. Por que eu gosto de fazer? Porque quando a gente está fazendo percentual, a gente não precisa ficar olhando pro resto da tabela. Não interessa, o Curitiba venceu ontem, disparou. Cara, não importa muito. A gente precisa olhar o nosso aproveitamento. O aproveitamento hoje é de 49, legal. Quando chegar em 55 ali, 55, 56, vamos estar no G4, inevitavelmente. Curitiba pode ganhar, pode perder, Botafogo pode ganhar, pode perder. As estatísticas estão ao nosso lado, não é mesmo? Então, isso é um jeito legal de acompanhar o campeonato. Por essa lógica, o Vasco precisa de 4 vitórias consecutivas para se garantir no G4. Se o Vasco vence mais 4 partidas, difícil pra caramba, eu sei, a gente com certeza entra no G4. A gente com mais uma vitória, e aí independe dos outros resultados, insisto, essa é a parte legal desse caminho aqui pra gente projetar o acesso do Vasco. Porque, olha só, com uma vitória, a gente vencendo o Brasil de Pelotas amanhã, a gente vai a 51% de aproveitamento. 51% de aproveitamento não bota a gente no G4. O Botafogo, mesmo que perca aí na próxima rodada, o aproveitamento dele vai cair para 53%, então a gente não consegue passar. Com 2 vitórias, a gente também vai para 53% de aproveitamento, né? E aí, cara, vai precisar de uma série de combinações de resultados para entrar no G4 com mais 2 vitórias. Seriam 3 vitórias consecutivas, considerando já a vitória contra a Ponte. E aí você vê como é que isso projeta no final do campeonato. 53% de aproveitamento são 61 pontos no final do campeonato. O time que termina o campeonato com 53% termina com 61 pontos. A dificuldade que a gente vai ter de chegar lá no final e subir com 61 pontos é a mesma da gente conseguir entrar no G4 daqui a 2 rodadas com 53% de aproveitamento. Então a gente já vai tirando essa média, né? O Botafogo, por exemplo, é o atual 4º colocado, está com 55%, dá 63 pontos no final do campeonato, né? Subiria com 63 pontos. Então a gente vai vendo que, como pelo aproveitamento, a gente já consegue projetar como é que vai ser até o final da competição. Então, a gente vencendo mais 3 vitórias, né? A gente vence o Brasil, vence o Avaí e depois vence o Cruzeiro em casa, a gente chega finalmente no aproveitamento aí de 55%, que dá 63 pontos. Muito provavelmente, se a gente vencer as próximas 3 partidas, a gente entra no G4, né? Não dá para garantir 100%, mas é muito provável. E aí, se a gente ganha uma 4ª partida, que seria contra o Brusque, né? A gente chegaria a 57% de aproveitamento, que na projeção daria 65 pontos. E aí, amigo, eu caso uma graninha com vocês aqui. Se o Vasco vence os próximos 4 jogos, não precisa olhar para o restante da tabela. O Vasco entra finalmente no G4. Se não tiver no G4, aí são 2 problemas. O primeiro é que eu vou ter errado, vou ter perdido dinheiro. E o segundo é que o Vasco vai estar muito encralacado. Porque se com 57% de aproveitamento o Vasco não tiver no G4, significa que a linha de corte vai ficar lá no alto. Aí a gente vai estar frito. Mas não vai acontecer não. Pode ver aí. Pode contar aí, ó, daqui a 4 rodadas. Não dá para garantir que o Vasco vai vencer as 4, mas dá para garantir que quem tiver em 4º lugar, olha lá na tabela e me cobra, vai estar com um aproveitamento menor do que 57%. Pode me cobrar.
E aí o Vasco conseguindo, se o Vasco conseguisse essa maravilha, 4 vitórias consecutivas, 5, né, contando com a da Ponte, aí chegava no aproveitamento de 57%, e aí era só administrar esse aproveitamento, né? Cada 2 jogos teria que vencer um, empatar outro. A cada 3 jogos, vence um, empata 2. A gente manteria esse aproveitamento ali de 57%, muito mais tranquilo, né? Muito mais tranquilo. Outra maneira também, aqui eu vou falar uma outra maneira de a gente acompanhar daqui pra frente, mas aqui é mais pela diversão, é mais pela brincadeira, porque não é muito científico não, que seria a proposta de botar o Vasco jogando contra o próprio Vasco, né? O Vasco do segundo turno versus o Vasco do primeiro turno. O Vasco no primeiro turno, ele fez 28 pontos, o que significa que a gente precisaria, para chegar aos 64, de mais 36 pontos no segundo turno. Então, a brincadeira seria comparar o primeiro turno do Vasco com o segundo e ver. No segundo turno, o Vasco tem que abrir 8 pontos de vantagem em relação ao primeiro turno. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, primeira rodada do segundo turno, jogou contra o Operário. No primeiro turno a gente perdeu do Operário, no segundo a gente perdeu também. Então ficou elas por elas, 0-0. Segunda rodada agora contra a Ponte, a gente empatou no primeiro turno, agora a gente venceu. Então a gente já abriu 2 pontos de vantagem. Agora contra o Brasil, a gente venceu no primeiro turno. Então é um jogo que a gente tem que vencer para manter essa diferença. Se a gente empata, a gente perde os 2 pontos que a gente tinha de vantagem. Se a gente perde para o Brasil de Pelotas, a gente perde um, né? Fica com uma campanha 1 ponto atrás da campanha do primeiro turno. Não dá. Então, assim, não é muito científico que eu brinco, porque é aquela coisa, os jogos que você vence no primeiro turno, que você tem que defender, normalmente são jogos em casa. Aí quando é no segundo turno, é o jogo fora. Fica mais complicado, né? Então, não dá pra fazer essa ligação do tipo assim, não, se conseguir os 3 pontos no primeiro turno, tem que conseguir no segundo. Se for analisar jogo a jogo, não dá muito pra fazer. Mas se for olhar a campanha de maneira geral, dá. Porque, cara, de algum jeito, a gente vai ter que conseguir fazer essa campanha no segundo turno ser 8 pontos melhor do que a campanha no primeiro. Senão a gente não sobe. Ou 8, ou 7, ou 6, né? Mas vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Por essa linha aqui, por essa lógica, vamos acompanhando ao longo do campeonato e vamos ver como é que é, né? Depois vocês me dizem aí nos comentários se é legal ou não. Por essa lógica aqui, a gente precisaria de mais 4 vitórias também para conseguir cumprir a meta. Olha só que engraçado. A projeção que eu fiz aqui no aproveitamento, que era de 4 vitórias, se repete nessa aqui da campanha do primeiro turno contra a do segundo. Porque se a gente vence o Brasil, a gente já está com 2 pontos de frente em relação ao primeiro turno. Se a gente vence o Brasil, continua igual, porque vencemos o Brasil no primeiro turno. Se a gente vence o Avaí na rodada seguinte, a gente abre mais 3 pontos, porque perdemos para o Avaí no primeiro turno. Já são 5. Depois a gente vai jogar contra o CRB. Tem que vencer também. Mas a gente não vai abrir vantagem nenhuma porque a gente venceu o CRB no primeiro turno. E depois a gente joga contra o Cruzeiro, que a gente perdeu no primeiro turno. Se a gente vencer agora, a gente abre mais 3 pontos. Com os 5, dá 8 de vantagem, atinge a nossa meta. Então olha aí, ó. Na comparação primeiro turno com o segundo turno, bate com a mesma coisa da projeção de aproveitamento. 4 vitórias para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. E tem finalmente o método mais tradicional de você acompanhar o campeonato, que é pelo número de pontos, número de vitórias. A gente projeta aqui que o Vasco tem que ganhar mais 33 pontos, isso vai dar 11 vitórias. Então você pega ali dos 17 jogos que o Vasco tem pela frente, quais são os 11 que o Vasco tem que ganhar. E se empatar? Pois é, se empatar a conta quebra um pouco, né? Mas com o Lisca não tem. É engraçado que o Lisca não tem empate. É tudo ou nada. O Lisca já tá aí há 10 jogos da frente do Vasco, ou ganha ou perde. Ganhou 5, perdeu 5, empate. Com o Lisca, a gente não viu ainda não. Então vamos ver aqui, ó, 11 vitórias. E aí tem 2 possibilidades da gente analisar por esse caminho. A primeira, mais tradicional, que nem eu comentei, é pegar os jogos do Vasco, relacionar e ver da onde você vai tirar essas 11 vitórias, não é mesmo? O Vasco tem 9 jogos em casa, tem 8 jogos fora. Um jeito que eu gosto de fazer é separar aqui, ó, aqueles jogos que o Vasco tem que vencer de qualquer jeito, não dá para pensar em outro resultado, tá? E os jogos que o Vasco tem que vencer alguns deles, né? Na Série A, eu boto também aqueles jogos que o Vasco, não dá para contar com esses pontos. Vamos jogar contra o Corinthians em Itaquera, não dá. Melhor não contar com os pontos. A gente sempre perde pros caras lá, vai pegar, sei lá, o Palmeiras também, os caras, aí não dá para contar. Mas na Série B, não tem jogo que você olha e fala, putz, esse jogo não tem como o Vasco vencer, né? Então, tira a categoria que não dá para contar. Eu pego aqui, dos jogos que o Vasco tem que vencer a qualquer jeito, eu vou botar aqui, ó, Brasil de Pelotas, Confiança, CSA, Vitória e Remo, que são 5 jogos
contra equipes que estão ali na parte de baixo da tabela, equipes frágeis, né? Com um elenco fraco, e que a gente joga em casa. Pô, esses 5 jogos aqui, se não conseguir vencer esses 5 jogos, amigo, aí joga a toalha porque não vai dar. Fora esses 5 jogos, tem mais 3 aqui que também tem que vencer. São jogos fora de casa, mas são, de novo, contra equipes mais frágeis e contra equipes que estão na parte de baixo da tabela, que seriam contra quem? Contra o Brusque, contra o Vila Nova e contra o Londrina. Se a gente consegue vencer esses 8 jogos aqui que eu separei, que são jogos fáceis, vamos e venhamos, a gente já tem 8 vitórias. E aí vão ficar faltando 3. A gente vai ter ali mais 9 jogos para conseguir vencer 3. Olha só, dá, né? É um aproveitamento que dá para fazer. Quais são esses jogos restantes? Aí vai ter 4 jogos em casa, que eu botei aqui como possíveis, porque são jogos mais complicados, né? Que são contra o Cruzeiro, contra o Goiás, contra o Curitiba e contra o Botafogo. São jogos em casa, mas são jogos contra equipes que estão bem no campeonato. O Cruzeiro tá um pouco pior, né? Mas tá melhorando aí com o Vanderlei Luxemburgo. E contra equipes tradicionais, né? Então, assim, vai ser ótimo. Se o Vasco conseguir, daqui pra frente, fazer uma campanha de 100% em casa, pô, aí vai ser bom. 9 jogos, a gente vai precisar só 2 vitórias jogando fora, é mais tranquilo, né? Mas se a gente não conseguir, por acaso aqui, Cruzeiro, Goiás, Curitiba e Botafogo, vence 2, mas perde 2, aí vai ter mais 5 jogos fora de casa, onde você vai ter que buscar ali mais uma vitóriazinha. São jogos difíceis fora de casa, mas uma vitória em um desses 5 jogos dá. Que seria contra o Sampaio Corrêa, tá lá na parte de cima, mas não é um time que assusta ninguém. O Náutico, que já foi líder, mas tá aí numa descendente bizarra, então a gente pode conseguir arrancar também uma vitória deles. O Guarani, de novo, tá bem, mas já vencemos ele em casa, a gente pode vencer fora também. E o Avaí e o CRB. O CRB tá aí líder agora, a gente enfrenta aqui as 2 rodadas. É difícil, mas dá pra vencer. E o Avaí também o Avaí lá no Ressacada, é difícil a gente conseguir vencer os caras, né? Mas dá. Cara, é isso. Eu acho que se a gente conseguir vencer esses 8 jogos que o Vasco não pode pensar em perder, repito aqui, Brasil, Confiança, CSA, Vitória, Remo, Brusque, Vila Nova e Londrina, se a gente conseguir vencer esses 8 jogos, eu acho que o Vasco encaminha bem a classificação, porque aí é buscar 3 vitóriazinhas nesses outros 9 jogos, acho que dá para fazer. E finalmente, uma outra metodologia que a gente pode fazer, que na verdade é uma derivação disso que eu fiz agora, é separar aí os jogos em blocos de 3, né? Aproveitando que na última rodada faltavam 18 jogos e o aproveitamento necessário para o Vasco era de 66%, ou seja, 2/3, o que significa? Que a cada 3 jogos o Vasco tinha que vencer 2. E aí a gente então separa a tabela em blocos de 3 e vê como é que poderia acontecer isso, né? Então a gente já venceu a Ponte, vai jogar agora contra o Brasil. Se a gente vencer, a gente pode até perder do Avaí, porque a gente mantém essa meta aí de vencer 2 a cada 3 jogos. A próxima sequência, CRB fora, Cruzeiro em casa, Brusque fora. Aí você fala, se a gente perder pro CRB, eventualmente, tudo bem, é o líder do campeonato, fora de casa, mas a gente vai precisar depois ganhar do Cruzeiro e do Brusque para manter essa meta. Na sequência seguinte, Goiás, Confiança e Sampaio Corrêa. De novo, a gente pode eventualmente até perder do Goiás em casa, que se a gente conseguir vencer o Confiança, que tem que vencer Confiança em casa, e o Sampaio que é fora, mas é um time que tá num momento pior, a gente mantém ali a nossa meta de 2 vitórias a cada 3 partidas. Depois Curitiba, Náutico e CSA, aí eu acho que, de novo, o Curitiba é em casa, mas desses 3, eu marco aqui, derrota do Curitiba, vitória contra o Náutico e contra o CSA. Depois, Guarani, Botafogo e Vitória. E aí eu marco que a gente perde o jogo do Botafogo e vence do Guarani e do Vitória. E aí, finalmente, a nossa sequência é mais fácil, né? Que é Vila Nova, Remo e Londrina. E aí eu marco que a gente vence o Vila Nova e o Remo para chegar na última rodada contra o Londrina já classificados, não é mesmo? Seria o ideal. De novo, qual que é o legal aqui desse esquema de dividir a tabela em parcelas de 3? É porque a gente não precisa se desesperar, eventualmente. Então, por exemplo, a gente ganha do Brasil, depois perde pro Avaí, depois perde pro CRB, cara, sem drama, porque por essa projeção aqui, se a gente vencer depois do Cruzeiro e do Brusque, a gente mantém a nossa meta. E se por acaso a gente conseguir ir melhor, além da meta, é ótimo, porque a gente guarda uma gordurinha. Então a gente venceu a Ponte, o Brasil tem que vencer também. Aí vai pro jogo contra o Avaí, empata, já é um pontinho de gordura aqui. Depois a gente vai jogar lá contra o CRB, empata contra o CRB também, vence o Cruzeiro, vence o Brusque. Se empatar contra o Goiás e vencer o Confiança e o Sampaio, já a gente abre ali uma vitória de frente. Já pode perder uma lá na frente, entendeu? Ou então melhor ainda, né? Se a gente consegue vencer o Avaí, vence o Brasil e vence o Avaí,
A gente já elimina aqui, nessa sequência de 3, vai ter aqui uma rodada dessas de 3, que a gente pode perder 2 eventualmente, porque a gente já tem uma vitóriazinha de saldo ali, né? Enfim, essas são as possibilidades aí da gente analisar a campanha do Vasco daqui pra frente. Diga nos comentários qual que vocês preferem, né? Se você não liga pra isso, pra você ter que vencer todos os jogos mesmo, e aí, pô, obrigado por estar assistindo a gente até agora, porque esse vídeo deve ter sido bem chato pra você. Se não, diz aí, como que você prefere acompanhar? É no esquema do aproveitamento, aquela brincadeira lá do Vasco do primeiro turno contra o Vasco do segundo turno, ou é acompanhando o número de vitórias mesmo, e aí você prefere ver quais são ali as 11 que o Vasco tem que vencer, e são esses 11 jogos que são os fundamentais, ou não? Esse esquema aí de 3, analisando a tabela a cada 3 rodadas, é mais legal. Diga nos comentários, ou se você tem uma outra maneira de acompanhar o campeonato, diga aqui. Eu gosto muito desse tipo de coisa, vou ficar feliz de acompanhar também. Pô, deixa o like aí, comenta pra gente saber que vale a pena voltar com esse tipo de programa no futuro. E, cara, eu espero vocês amanhã, porque amanhã aí a gente já larga a teoria e parte pra prática. A gente vai fazer o preleção aí do jogo contra o Brasil, um jogo que, por tudo que eu comentei aqui, né, pô, é fundamental pro Vasco. Amanhã é vencer ou vencer. E digo mais, tem que convencer também. Mas isso eu vou tratar amanhã no Preleção sobre Vasco. Eu conto com a audiência de vocês. E até lá, a gente vai se falando.